Hoje o tema será parassonias. É um tema ótimo e comum também no consultório, tanto em adultos quanto em crianças. Vamos começar. Como a gente divide as parassonias? Nós vamos dividir em parassonias do sono não REM, transtornos do despertar noturno, sonambulismo, terror noturno. Vamos falar sobre as parassonias do sono REM, muito famosas também. Distúrbio comportamental do sono REM, os pesadelos, sonhos vívidos, paralisia do sono e outras parassonias, que são enurese, alucinação, alucinações hipnagógicas, hipnopômpicas, a síndrome da cabeça explodida, são as outras parassonias. Parassonias, esse nome quer dizer um comportamento involuntário que ocorre durante o sono ou na transição para o sono vigília, onde nós vamos ter uma parte do cérebro acordada e uma parte do cérebro fazendo outra atividade, por exemplo, dormindo. Vamos começar com os transtornos do despertar dentro do sono não REM. Não REM vai ocorrer em qual fase? Especialmente no N3, sono de ondas lentas. Especialmente no terço inicial da noite de sono. Além disso, nós vamos ter comportamentos inconscientes nesse transtorno do despertar, comportamentos sem consciência plena. Durante esse episódio, nós não vamos nos lembrar disto depois. É um evento que tu não vai lembrar no dia seguinte. E tem um componente genético, um histórico familiar, famílias que contam. Eu também acordava de noite, eu também tinha isso. Geralmente nós vamos ter associado fatores precipitantes. Privação do sono, mudança de local, uma viagem, um estresse emocional, às vezes uso de sedativos, zolpidem, por exemplo. Algo que vai desencadear, vai ser um gatilho para as parassonias, para os transtornos do despertar do sono não REM. O despertar parcial do sono profundo, a pessoa está sentada na cama falando coisas desconexas. Aparentemente ela está acordada, mas ela está desorientada. Ela está lenta para reagir, o olhar dela é mais vago. Esse é o despertar confusional. Sentou na cama, está um pouco confusa. Ela é comum em bebês, em crianças, é conhecido como um sono de inércia. Em adultos ela pode ocorrer também, mas mais comum em crianças. Dura breve, é poucos minutos. E a pessoa tem amnésia, a criança tem amnésia, não lembra do que aconteceu. Esse é o despertar confusional. Além disso, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. A epilepsia do lobo frontal, ela vai ter movimentos estereotipados, sempre o mesmo movimento. Sempre mexe o braço, sempre treme os dedos. Na polissonografia, com vídeo, com eletroencefalograma, nós vamos ver um padrão delta. Antes do episódio da parassonia não REM, nós vamos ter descargas epileptiformes quando a gente tem a crise epilética, tá? A crise epilética ela é muito diferente do despertar confusional no eletroencefalograma, mas a recomendação é que nessa suspeita, quando tu tá com dúvida, tu realize a polissonografia com vídeo, com EEG, obviamente, em laboratório. Como a gente vai manejar isso? Vamos manejar o ambiente, é um ambiente seguro, não vai ter tapetinhos, é um ambiente com portas e janelas trancadas. Eliminar esses fatores que podem atrapalhar ou podem ser gatilhos, como privação de sono, álcool, uso de drogas. Tratar as comorbidades como apneia, tudo que fragmenta o sono, vai aumentar os transtornos do despertar. Nas crianças, orientar os pais dos riscos, principalmente quando esses pais vão para um hotel, saem do habitual. Farmacoterapia, medicamentos apenas em casos graves e bem específicos nós vamos utilizar. Sonambulismo, então dentro do transtorno do despertar, dentro do sono não REM, essa criança, ela não ficou só sentada na cama, essa criança caminhou pela casa. Quais são as características principais? Caminhou, deambulação, movimento mais complexo. A consciência ela é limitada, ela não lembra do que aconteceu, mas se tu ficar contando especificamente, talvez ela lembre pouco. Também é no primeiro terço da noite, também é no N3,
Episódios podem durar segundos a minutos e ela afeta até 5% das crianças. Até 17% das crianças vão ter um episódio e isso vai reduzindo no adulto. Diagnóstico diferencial, então, do sonambulismo. O sonambulismo, ele vai ocorrer no sono não REM, sono profundo, geralmente no primeiro terço da noite. A epilepsia do lobo frontal, ela é esse movimento estereotipado que eu falei para vocês, que nós vamos ver no eletroencefalograma como uma descarga elétrica. Não é restrito apenas ao sono não REM, ocorre em várias fases do sono. E também vamos diferenciar do transtorno comportamental do sono REM, que vai ocorrer no sono REM e é mais em adultos. O paciente está no leito, olhos fechados, ele vai vivenciar o seu sonho. Manejo, ambiente seguro, higiene do sono, tratar comorbidades, a farmacoterapia, assim como no despertar confusional, apenas em casos graves. Aí nós vamos discutir a utilização do benzodiazepínico, por exemplo, tá? Apenas em casos graves. O terror noturno. Terror noturno é aquele distúrbio do despertar no sono não REM que a criança grita, meu Deus, com a expressão de medo, ofegante. Parece que a criança estava fazendo algo assim, sofrido, fugindo durante a noite. Ela não reconhece os familiares, ela está dormindo. Características, também no primeiro terço da noite, também em N3, episódios breves, seguidos ao retorno do sono. Ela vai afetar 1 a 6%, então, das crianças de 3 a 8 anos, ela vai regredir na adolescência. A gente tem que fazer alguns diagnósticos diferenciais, como o transtorno do estresse pós-traumático e os ataques de pânico, que geralmente vão ocorrer em REM. Qual é o manejo? Ambiente seguro, higiene do sono, despertar programado. Sabe aquela criança que começa a ter um terror noturno intenso? A gente pode despertar ela um pouco antes, para ela mudar de fase de sono e não ter aquele terror noturno. Farmacoterapia segue sendo exceção e para os casos muito graves. Outras parassonias do sono não REM, distúrbio alimentar, gente. É aquela pessoa que vai comer durante a noite, no despertar não REM, mas ela não tem pleno controle. Ela come alimentos estranhos. Ela come esmalte, carne crua. Isso é arriscado, é perigoso, temos que afastar esses alimentos desse paciente, mais em adolescentes e adultos. A sexonia é um comportamento sexual não típico durante o sono. As pessoas estão inconscientes, tá? É durante um episódio de sonambulismo. É considerado um subtipo do sonambulismo. Agora, vamos falar das parassonias do sono REM. Lembra que o REM é da acetilcolina. O REM é uma fase de atonia muscular. A gente não pode se mexer no REM, porque a gente vai ter sonhos vívidos. Então, são distúrbios, são parassonias que vão ocorrer mais da metade para o final da noite. Ele envolve uma quebra de uma fronteira do REM. Vai ter a perda daquela atonia característica, tu vai despertar em um sonho. Então, tu vai ter uma persistência anômala. Não é normal tu ter atonia quando tu desperta. Isso é a paralisia do sono. Não é normal tu despertar com sonhos angustiantes. É o pesadelo. Então, vamos começar vendo o transtorno comportamental do sono REM. São movimentos vigorosos. A pessoa sonha que está pedalando, ela vai lá e pedala. Só que tem alguém do lado dela. Vai machucar, pode ferir alguém. É uma ausência da paralisia muscular que é típica do sono REM. É uma execução física dos movimentos. Ele vai relatar os sonhos, vai relatar o que viveu e predomina em homens acima de 50 anos, aproximadamente 0,5% da população geral. Transtorno comportamental do sono REM são movimentos vigorosos, ele é idiopático, nós temos um marcador, ele pode ser um marcador de algumas doenças lá nos núcleos da base, como doença de Parkinson. 80 a 90% desses pacientes pode ter alteração de doença de corpos de Levy. Isso pode preceder, pode ser um aviso, por isso que todo paciente que começa com transtorno comportamental do sono REM, a gente tem que investigar para doenças neurodegenerativas. Ou pode ser secundário ao uso de antidepressivos. Inibidores da serotonina, eles podem causar tricíclicos, podem causar um aumento da acetilcolina, podem causar transtornos comportamentais do sono REM. O diagnóstico vai ser uma polissonografia com vídeo e eletroencefalograma, tudo gravado, tá?
diagnosticando, fazendo diagnóstico diferencial de epilepsia noturna. A epilepsia frontal noturna pode se assemelhar ao transtorno comportamental. Medidas de segurança sempre, proteger ao redor da cama. Fármaco, tratamento, medicamento, clonazepam pode ser utilizado, a melatonina pode ser utilizada, evitar tudo que desencadeie esses eventos. Álcool, privação de sono, antidepressivos podem aumentar. Em alguns casos, podem ser tentadas algumas terapias alternativas, aí dentro já bem do especialista para esse transtorno comportamental do sono REM. Mas investigar sempre doença neurodegenerativa. Pesadelos. Ocorrência no sono REM é revivendo, é um despertar com uma recordação. Ao acordar, a pessoa ela se mantém orientada, ela vai lembrar daquela sensação e isso tem um impacto diurno. Ela vai ter um prejuízo durante o dia, lembrando do que ela teve durante a noite. Tem uma associação com um transtorno pós-traumático, com algum trauma que essa pessoa sofreu, ela pode estar revivendo nesses pesadelos. As terapias elas são importantes, terapia de ensaio, tu começa a reviver e encontrar uma saída no final. O próprio tratamento para transtorno de estresse pós-traumático feito com TCC, com terapia cognitivo-comportamental. A prazosina pode nos ajudar sim, ela é off-label, mas ela pode nos auxiliar dentro dos pesadelos. E a higiene do sono, horário regular, evitar a privação do sono, tudo isso vai trazer uma melhora nesses pacientes com pesadelo. Mas sim, precisamos investigar abuso, principalmente em crianças, precisamos investigar esses transtornos do estresse pós-traumático. Paralisia do sono isolada. Quem já passou por isso? Tá dormindo e parece que tá preso. O que é isso? É um despertar, tu acordou do sono REM antes do tempo. E aí o teu corpo ele está em atonia, tu não consegue te movimentar. E pode vir acompanhado de alucinações hipnopômpicas, sensação de uma presença, de um sufocamento ali. Apesar de assustadora, ela ocorre raramente em pessoas que estão privadas de sono, estressadas, dormindo com uma certa irregularidade, ou pode fazer parte da narcolepsia, associada à sonolência, cataplexia. A paralisia, a gente tem que diagnosticar, a paralisia do sono isolada, tem que fazer o diagnóstico diferencial da narco e o manejo, explicação da benignidade, ensinar o paciente a movimentar os olhos, o movimento ocular ele não é perdido. Casos frequentes, podemos tentar alguns antidepressivos nesses casos, mas no geral é achar os gatilhos da paralisia. Aqui nós vamos ter uma comparação então das parassonias não REM e das parassonias REM. Quero falar para vocês o ponto fundamental, o conteúdo mental. Quando a gente fala de não REM, eles não vão ter uma estruturação, não são pensamentos complexos, o paciente não lembra. E no REM existe uma estruturação. Ele estava andando de bicicleta, era um sonho. Essa é uma diferença importante quando a gente fala em transtorno comportamental do sono REM e, por exemplo, quando a gente fala em transtornos do despertar. Obrigada! Vamos concluir esta parte deste módulo de parassonias e movimento e vamos seguir para as nossas aulas.